Máquina de lavar não está centrifugando. Esse foi o relato da cliente dona dessa máquina. Essa é uma Consul modelo CWG11. Conversando com a cliente, ela me relatou que essa máquina não estava jogando água para fora, automaticamente ela não vai centrifugar. Esse foi o primeiro contato, meu primeiro contato com a cliente. Por telefone mesmo, comecei a conversar com a cliente, pedi para ela fazer alguns testes, né? Perguntei para ela pegar ali no cesto, na parte de dentro, e ver se o cesto não estava travado, e pedi para ela colocar a máquina para centrifugar. No teste que ela fez, a máquina até centrifugou, mas eu observei que ela estava centrifugando somente o agitador, quando que na hora da centrifugação tem que girar o cesto por completo, né? Ela girou somente o agitador, conforme eu vou mostrar para vocês aqui. Então, nesse caso aqui em específico, depois que eu descobri o defeito, parece ser simples, mas eu vou aproveitar esse vídeo para a gente poder bater um papo aqui e fazer uma aula completa de diagnóstico. Quem me acompanha aí no canal, que já viu lá as minhas aulas gratuitas, no curso gratuito lá de máquina de lavar, tem várias aulas lá sobre elétrica, sobre multímetro, e aqui nós vamos colocar em prática principalmente a questão de diagnóstico elétrico. E aqui esse diagnóstico envolve elétrica e eletrônica. Então, como ela falou que a máquina não centrifugava, eu pedi, mesmo ela falando que não estava jogando água para fora, eu imaginei que fosse eletrobomba, eu pedi para ela fazer esse teste aqui, ó. Pedi para ela colocar a mão aqui na parte aqui do cesto, né? Pedi para ela fazer esse teste aqui, ó, para ver se o cesto não estava travado. Então aqui, ó, quando a pessoa fala que a máquina não está centrifugando, o primeiro teste que eu faço é esse aqui. Em vários modelos dá de você fazer isso aqui, ó. Apesar da cinta de freio estar segurando nas Consul de Brastemp, eu já sei que não está travado. Então, eu já matei a charada aqui de que eu não tenho problema de rolamento, eu não tenho problema de mecanismo aqui. A partir do momento que ela fez esse teste, então eu já eliminei a questão aqui de rolamento travado. Ela disse o seguinte, que na última vez que ela usou a máquina não jogou água para fora. O que ela fez? Ela tirou um pouco aqui com a vasilha, abaixou lá a mangueira de saída e retirou a água, né? Então, eu já imaginei automaticamente, como ela tirou a água, o pressostato vai indicar para a placa que a máquina está vazia. Então, ela iria centrifugar. Pedi para ela ligar a máquina, ela ligou e avançou aqui até para centrifugar. Máquina ligada. Já acionou a válvula de entrada. Nós vamos adiantar aqui, né? Até a centrifugação. Tá piscando os LEDs aí, tá? É por causa do vídeo. Não tá, a placa aqui tá ok. Aí você preste atenção aqui, nós vamos prestar atenção no meio para você ver o que vai acontecer. Por que eu estou mostrando para você? Porque eu quero, esse vídeo é uma aula de diagnóstico completo. Eu poderia simplesmente resolver o problema e lhe mostrar, mas é o passo a passo para você fazer o diagnóstico. Então vamos aguardar, tem que aguardar alguns minutos para ela fazer o movimento de centrifugação. Aí, a partir da forma que ela centrifuga aqui, a gente já começa a mapear o diagnóstico. Olha que interessante. Ela começou a centrifugar, mas somente o agitador. Somente o agitador. Como eu sei que na última vez não jogou água para fora, então não está chegando energia no atuador. Essa máquina aqui, esse modelo de máquina, ele é compartilhado. A placa manda energia no atuador e automaticamente na eletrobomba. Nesse caso aqui, eu já sei que não está chegando energia no atuador e eu já sei que não está chegando energia também na eletrobomba, porque ela não estava jogando água para fora. Então, eu já mapeei aqui que o problema está lá. Então, nós vamos descer lá embaixo, né? Vou deitar a máquina, vamos verificar a parte de baixo. Primeiramente, quais as condições da rede elétrica lá, da fiação da rede elétrica que vai para o atuador e para a eletrobomba. Então, o que a gente faz nesse caso aqui? Ok, eu já percebi, olhando lá em cima, que não está chegando energia nem na eletrobomba, nem no atuador. Ou está queimado o atuador e a eletrobomba. Tem alguma coisa está errada nesses dois aí. Então, o primeiro passo, o que eu vou fazer? Faça a verificação elétrica. Então, nós vamos fazer aquela verificação inicial. Pegar aqui todos os conectores daquele setor que está o problema. No caso aqui, eu já sei que é no atuador e sei que é na eletrobomba. Você vai pegar todos os terminais, ó, olhar se não tem algum fio quebrado. Porque se for o fio comum, o principal que tiver quebrado, você vai ter um problema. Então, a primeira verificação que você faz é essa aqui, ó. Você vai pegar e sentir, tá? Pegar o conector, o chicote aqui, ó, sentir mesmo, contato para ver se não tem algum fio quebrado ou algum terminal quebrado, porque acontece muito, dependendo do modelo, quebrar aqui bem no pezinho. Porém, esse modelo aqui, eu sei que é um modelo antigo, mas que tem uma excelente rede elétrica, tá? Esse aqui é das últimas Consul que
tinha um bom chicote, né? O fio dele ele tem uma excelente rede elétrica. Dificilmente vai dar esse tipo de problema, diferente das máquinas novas. Essa questão que eu falei de defeito nos conectores acontece principalmente com as máquinas mais novas aí. Então, fiz essa verificação, tá? Eu percebi que está tudo ok. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou conectar aqui novamente. Cuidado com o capacitor, tá, gente? Se eu encostar aqui e estiver carregado, você vai pegar um choque. O que eu vou fazer aqui? Eu já sei que a energia que chega no atuador nesse modelo de máquina, tá? Nesse modelo de máquina, a energia chega no atuador e na eletrobomba pela mesma fiação, pelo mesmo fio, pelo mesmo triac lá. Ele manda energia no atuador, vai mudar aqui de agitação para centrifugação, parte mecânica. A gente explica também isso aí, tem vídeo no canal sobre esse assunto. E ele manda energia na eletrobomba, e compartilha o mesmo fio. Então agora nós vamos medir continuidade. Bom, antes da gente medir continuidade, na verdade nós não vamos medir continuidade ainda, nós vamos medir se está chegando energia, nós vamos medir tensão, se está mandando energia aqui e se o problema está queimado. Eu quero saber se está queimado o atuador ou a eletrobomba ou se é que não está mandando energia aqui, tá? Continuidade nós vamos fazer depois. Antes eu quero apresentar para vocês esse multímetro aqui, ó, multímetro ideal para você trabalhar com máquina de lavar, é o da Minipa ET1507B. Ele é um excelente multímetro para quem trabalha com máquina de lavar, ele entrega um ótimo custo-benefício, porque ele tem duas questões aqui, ó. Ele é capacímetro, ó, ele tem a opção capacímetro, então você não vai precisar comprar dois equipamentos, né, que quem trabalha com máquina de lavar, o capacímetro ajuda muito. E ele tem a função aqui, ó, Hertz, que você consegue fazer medição de pressostatos lineares, tanto o Brastemp quanto o Consul. Então você tem um equipamento compacto, simples, relativamente simples, e essa função principalmente de Hertz normalmente tem em multímetros com valor mais elevado, mas desse aqui ele entrega as três situações que a gente precisa, os três tipos de medições que a gente precisa para trabalhar com máquinas de lavar. Automaticamente quem trabalha com centrais de ar, com geladeira, quem trabalha com eletrodoméstico de forma geral. Esse aqui é o meu que eu vou utilizar na bancada, link dele aí na descrição, ótimo custo-benefício. Esse aqui é o outro meu antigo, que já tem uns 2 anos, é o Ricardo, né? HM1100. É bom multímetro, mas ele não tem nem a função de Hertz e nem capacímetro, ele somente é multímetro. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar, a primeira vez que eu vou usar aqui de teste, esse da Minipa ET1507B, link na descrição aí. Então vamos lá, o primeiro teste que eu vou fazer, eu quero saber se não está chegando energia. Vou colocar aqui, no caso, corrente alternada, né? E vamos medir aqui se não está chegando energia. Conectado aqui, vou ligar a máquina lá, vou adiantar o processo para a centrifugação e vamos acompanhar se está chegando energia ou não. Bom, liguei lá, adiantei a máquina para processo de centrifugação, então já era para estar chegando energia, tanto aqui, né, na fiação do atuador, quanto na fiação da eletrobomba lá embaixo, que compartilha a mesma rede, né, o mesmo fio, o mesmo triac que compartilha tanto para o atuador quanto para a eletrobomba. Então, não está chegando energia. Será que é um problema na placa? Será que tem algum fio arrebentado? O que está acontecendo aqui? Qual o próximo passo agora? Eu vou medir a continuidade, porque acontece muito do fio arrebentar aqui, ó, aqui próximo. Isso acontece. Se tem continuidade entre o azul do atuador com o azul da eletrobomba. E o marrom também, que é o azul e o marrom. Vamos ver se o fio não está arrebentado aqui. Bom, então vamos lá. Eu quero saber vamos medir continuidade entre o azul que vem para o atuador e o azul que chega lá na eletrobomba, que é praticamente o mesmo. Eles são compartilhados. Você vai escolher a escala de BIP, chamada escala de BIP, escala de continuidade. E vamos ver se dá barulho. Pronto. Deu continuidade. Eu já sei que o azul não está arrebentado. Vamos fazer o mesmo processo. O marrom. Vamos ver se ele vai bipar. Bipou. Ok, então eu já tenho duas informações importantes. Não está chegando energia. E aqui o fio não está arrebentado. E eu já tenho a informação também de que esse chicote é um chicote de boa qualidade. E eu já fiz aqui, né, aquela verificação padrão manual. Manual que eu digo assim, do tato, né? De encostar nos terminais, verificar, olhar, puxar, tá? Sempre quando acontece algum problema elétrico, é importante essa parte aqui, ó. Isso aqui é esse bolo de fio, ele é uma bobina, né? Que funciona aqui como uma bobina. Então é importante você puxar assim, ó, porque acontece dele arrebentar, principalmente nas Electrolux. Vou deixar o vídeo aí na descrição sobre verificação elétrica.
para você fazer aquela verificação e não deixar passar nada. Porque se você simplesmente olhar de forma superficial, às vezes arrebenta um fio. É danado para arrebentar aqui, ó. Às vezes esse amarelo, esse azul aqui, ó, arrebenta bem no pezinho. Você olha, você pensa que tá bom. Mas quando você pega, ele tá arrebentado. Certo? Nós temos aqui dois tipos de informação. Eu posso fazer um outro teste, que é testar, né, se essas peças aqui estão queimadas. Mas eu sei que já não está chegando energia, eu quero medir lá em cima agora. Já que eu sei que não está chegando energia aqui embaixo, eu vou medir lá em cima, na saída da placa. Mas antes de eu medir a saída da placa, o que eu vou fazer? Eu vou medir continuidade com esses fios daqui e com o fio lá em cima. O que é a continuidade? É eu saber se esse fio não está arrebentado no meio do chicote. Aqui eu já sei que não está arrebentado, mas se não está chegando energia, pode estar arrebentado lá em algum lugar que eu não veja. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a ponta do multímetro, escala de continuidade eu vou deixar a mesma aqui. Já vou conectar aqui, ó, no marrom primeiramente. Vou deixar do lado e vou medir no chicote lá em cima na placa. Bom, então é o seguinte, agora nós vamos para a continuidade. Eu quero saber se o fio marrom não está arrebentado. Então eu vou pegar o marrom aqui em cima na placa e medir a continuidade lá embaixo. Aí eu já vou entender se está arrebentado ou não. Então vamos lá. Lá embaixo está conectado, né? Vamos achar o marrom aqui. Saída, né, nesse modelo. Lembrando que cada modelo tem a sua característica. Encontramos o fio marrom. Vamos ver. Olha o barulho. Então tem continuidade. Tá vendo aqui? Continuidade, né? Você tá ouvindo o barulho aí. Então eu já sei que o fio marrom não está arrebentado. Daqui para lá não tem. Ele não está arrebentado lá entre o atuador e a eletrobomba e ele não está arrebentado daqui para baixo. Agora eu quero a continuidade no fio azul. Vamos lá, conectei a ponta de prova lá do fio azul. Vamos encontrar o fio azul aqui em cima, no terminal, né? Olha, também não está arrebentado. Fio azul também ok. Vamos ver lá, vou te mostrar aqui, ó. Fio azul também ok, ó. Deu, bipou, né? E deu continuidade. Então, quais são as informações que eu já tenho aqui? Eu sei que não está chegando energia lá embaixo e eu sei que o chicote não está arrebentado. Então, tem alguma coisa na saída da placa. Essa energia ela não está saindo da placa. Essa energia, como eu falei, já falo em vários vídeos, eu tento explicar em vários vídeos, tudo que a máquina faz lá embaixo, toda a energia que chega até lá embaixo sai da placa. Então, para chegar a 127 volts, no caso da minha região, na eletrobomba e no atuador, ele precisa sair da placa. Se eu não tenho fio arrebentado, então o problema está na placa. Está na placa de potência ou na placa interface. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou conectar, eu vou colocar aqui o conector na placa, vou ligar a máquina e vou testar com a placa ligada. Como eu já venho rastreando, eu sei que o chicote não está arrebentado, tem nenhum fio arrebentado, então o problema vai estar aqui. Até a gente achar. Vamos ver aqui. Tá ok. Pronto, conector aqui já encaixado. Eu vou colocar a tampa dela aqui, porque sem a tampa ela não vai iniciar, né? Coloquei a tampa aqui. Bom, então vamos lá. Vamos medir aqui agora na saída da placa, né? Já medimos lá. Você pode fazer esse procedimento lá embaixo, né? Se não está chegando energia, você pode vir diretamente aqui e já medir também. Só que eu quero mostrar o passo a passo para você fazer diagnóstico. Por isso que eu recomendo, se você não tem conhecimento sobre multímetro, volta lá no início do nosso curso gratuito e veja a aula sobre multímetro, sobre grandezas elétricas, sobre unidade de medida, porque aí você vai colocar isso aqui em prática. Eu poderia olhar lá embaixo, não está chegando, eu já venho direto aqui em cima. Você pode fazer também sem problema. Eu só estou usando aqui, principalmente medindo a continuidade, para a galera que está iniciando entender o processo. Então, nesse caso aqui, eu vou ligar a máquina e vou adiantar o processo para centrifugação. Adiantei o processo para centrifugação e vamos medir lá. Vamos procurar aqui, né? O fio. Qual fio que eu preciso saber se não está saindo da placa? Fio azul, né? E o fio marrom. Bom, então vamos lá, né? Já medimos a continuidade. Agora eu quero saber se não está saindo energia da placa. Como eu repeti, né? Eu poderia ter feito o teste aqui. Quem é técnico já está vendo aqui o painel, já está olhando, já identificou o defeito, tá? Mas eu estou seguindo o passo a passo justamente para a galera que está
iniciando a entender. Mas só de você olhar o painel aqui, ó, já vai identificar o defeito quem é técnico experiente. Mas eu só estou seguindo para a galera entender aí, tá? Então vamos medir se a placa não está mandando energia lá para baixo, se o problema está na placa. Então vamos lá, vamos medir aqui, azul e marrom. Medindo, olha aí, ó. Não dá nada, né? 000.1. Então não tem energia, não, a placa não está mandando energia lá embaixo para o atuador. Então eu já sei que o problema, eu já tinha confirmado que o defeito não estava na rede elétrica, através da medição da continuidade, e agora nós certificamos que não está saindo da placa. Então, gente, agora aqui, já identificamos que não está saindo energia na placa. Esse teste aqui que nós estamos fazendo serve se a máquina não estiver mandando energia na válvula de entrada, na eletrobomba, no atuador, no motor, serve para tudo, etc, né? Mas aqui é que tem a questão importante. No nosso curso gratuito aí, vou deixar para vocês aí o vídeo na tela, na descrição e no card, eu falei para vocês sobre placas Electrolux, placa Brastemp Consul e placa Electrolux. Aqui é que as coisas começam a fazer sentido. Lembra que eu falei para vocês lá? Assistam todos os vídeos, porque lá na frente vocês vão precisar desse tipo de informação. Eu falei lá a seguinte situação: nas placas Electrolux, o comando, né, o microcontrolador está na placa de potência. Então, uma questão aqui. Se não está saindo energia aqui, a princípio, o triac está aqui, na placa de potência. Então, o defeito pode estar aqui nessa placa. Poderia estar aqui nessa placa. Mas, nas Brastemp Consul, o microcontrolador está na interface. Então, esse tipo de defeito, quando não está saindo energia aqui, nas Brastemp Consul, o defeito pode estar aqui na placa de potência e pode estar na interface. Entendeu? Então, eu recomendo que você, se você é técnico iniciante, entenda esse vídeo aí, ó, placa Brastemp Consul, salvo engano, aula 6 e aula 9. Você vai entender do que eu estou falando. E placa Electrolux também, porque o comando está aqui. No caso do Brastemp Consul, a parte de comando não, né? Exatamente, a parte de comando, onde está o microcontrolador na interface, e a parte de execução, onde estão os triacs, na placa de potência. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Você está vendo esse fio arrebentado. Então, por isso que eu falei, quem é técnico aí que me acompanha já identificou que o defeito estava aqui. Mas, quando eu estava fazendo o diagnóstico, esse fio estava escondido aqui, né? Estava tudo escondido lá, eu não estava vendo. Você entendeu? Então, eu fui seguindo passo a passo para eu entender. Então, aonde que está o defeito aqui, ó? Lá na aula 9, salvo engano, eu mostro para você, porque o pulso, o triac aqui, ó, que manda energia, os triacs que mandam energia para a execução de qualquer programa, está aqui na potência. Para ele funcionar, para ele mandar energia, ele precisa receber um pulso da interface, no caso da Consul, né, e da Brastemp. O fio está arrebentado, então não chega o pulso até lá. Então, por isso que não está mandando energia. O que aconteceu foi um rato. Uma catita passou aqui, cortou o fio e não está mandando energia lá. Entendeu? Então, para você entender esse diagnóstico aqui, eu recomendo que você veja lá aulas 6, que trata desse assunto aqui, que você vai entender como isso aqui funciona. Aula 9 também, mais ainda como isso aqui funciona. Aí sim você vai conseguir fazer esse tipo de diagnóstico aqui. Se você não tem conhecimento sobre multímetro, tem aula aí também sobre multímetro, grandezas elétricas, instrumentos de medição, entre outras aulas aí sobre multímetro, que aí você vai conseguir fazer esse tipo de diagnóstico aqui muito rápido. Aí aqui, nesse caso aqui, tá fácil porque eu já vi o fio quebrado. Mas pode ser que um terminalzinho daquele ali, ó, escapou dentro do fio, então não tenha continuidade. Então, se não der continuidade num fio desse aqui, ó, se ele arrebentar internamente, ou se romper qualquer coisinha, ou o próprio componente eletrônico, né, SMD que tem na interface, não vai mandar. Nem sempre você vai pegar casos fáceis assim. Por isso que você precisa entender. Se não está saindo energia aqui, você vai precisar aprender a fazer a medição que está lá na aula 9, se o pulso está saindo aqui da interface. Então é isso aí. Eu vou emendar aqui só para a gente poder fazer o teste, tá? Vou emendar a princípio, depois eu vou isolar tudo, mas a princípio eu quero só vou fazer a emenda e colocar a máquina aí para centrifugar, que você vai ver ela jogando água fora e centrifugando. Então estude lá o nosso curso gratuito de máquina de lavar, que tem todas as informações que você vai precisar. Eu sei que é chato às vezes a teoria, mas quanto mais você estuda a teoria, menos você vai sofrer na hora de um diagnóstico aqui. É muito importante que você saiba como o equipamento funciona, de onde a energia sai, onde a energia chega em determinado ponto, onde a energia chega lá para a execução do trabalho do programa selecionado.
Então, emendei aqui, né? Antes de eu colocar ela para funcionar, para você ver ela centrifugando e jogando água fora, eu quero testar aqui, para ver se eu consigo pegar a energia aqui. Vamos ver, eu já consigo identificar se resolveu o problema aqui. Então vamos lá, eu vou ligar ela aqui, vou adiantar o programa para centrifugação. Ligada. Certo, centrifugação. Centrifugação acionada. Já consegui ouvir o barulho que chegou energia no atuador lá. Entendeu? Então vamos medir aqui. Vamos pegar aqui. Vamos lá. 11. Pronto, já começou a centrifugar a máquina. Já centrifugou que eu já vou lhe mostrar. Marrom. Olha aí. Você entendeu? Então você pode medir, que nem eu repeti para vocês, tá? Se você mediu lá, não está chegando energia, você pode vir direto aqui na placa. Mas eu só segui aí para que você entenda como funciona. Máquina centrifugando. Olha aí, ó. Máquina centrifugando. Ok? Agora eu vou colocar um pouquinho de água, só para a gente certificar também, né? Automaticamente eu já vou fazer teste. Também na eletrobomba. Então, gente, vamos ao teste final. Acabei de ligar aqui. Essa máquina está com um defeitinho no botão aqui de ligar. Ela está tendo uma certa dificuldade de ligar. Então eu vou também trocar esse botão. Porém, não tem nada a ver com o diagnóstico que a gente acabou de fazer, né? Coloquei um pouquinho de água aqui, para a gente ver ela jogando água para fora. Vou adiantar o processo aqui, para ela poder centrifugar. Pronto, vamos ver ela jogando água. Show de bola aí, ó. Jogando a água. Então, automaticamente, agora sim, ela centrifuga. Então é isso aí, galera. Peço a vocês aí curtir, compartilhar e deixar principalmente a sua opinião sobre o canal e também sugestões de conteúdo.